Mateus 27, a partir do verso 32 ao 50. O texto que eu vou ler aqui vai estar falando sobre a crucificação de Jesus, aquele momento que Jesus foi crucificado. Pode pôr na NVI, isso. Glórias a Deus. A partir do verso 32, a palavra do Senhor diz assim: ao saírem, ali Jesus já tinha passado pelo seu julgamento, já tinha sido condenado à morte de cruz, e ele já estava carregando a sua cruz. E ao saírem, encontraram um homem de Cirene, um sirineu, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tiraram sortes e, sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Verso 43. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente, o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me desamparastes? Por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesta noite, meu Pai, reunidos em Teu santo nome. Aqui está, Senhor, a Tua igreja, aqueles que Te amam, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para participar da Tua mesa, Pai, para cumprir com aquilo que o Senhor determinou para os Seus filhos, ó Pai, para os Seus discípulos, para a Sua igreja, Pai. A Tua palavra, Senhor, que foi lida agora, ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. Que a Tua palavra venha alimentar o nosso espírito, venha nos trazer transformação de vida, Pai. Venha nos fortalecer nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, é o que eu Te peço nesta noite, Pai. Amém. O tema desta mensagem: o significado da crucificação de Jesus. O significado da crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus foi um acontecimento terrível. Era a pior morte que existia naquela época. Não era para qualquer pessoa. Eram para aquelas pessoas que haviam cometido um crime muito grave. Pessoas que eram contra o Império Romano. E aí Jesus, ele passou pela crucificação, por esta pior morte, onde a pessoa não morria ali em instantes. Ela ficava agonizando por horas. Jesus, ele foi crucificado
às 9 horas da manhã e foi morrer às 3 horas da tarde. Ele ficou 6 horas pendurado na cruz, com as mãos pregadas, com os pés pregados. E ali, o seu corpo, ele já não aguentava sustentar o seu corpo ali naquela cruz. E todas as vezes que ele abaixava o seu corpo, o pulmão da pessoa ela é apertado, é pressionado, causa uma pressão que dificulta a pessoa a respirar. Então ele sentia também falta de ar, tinha dificuldade para respirar, além do seu corpo todo ensanguentado, sangrando. E foi uma forma dolorosa ali onde Jesus estava passando naquele momento, sentindo dores, sentindo fraqueza. Imagina 6 horas vertendo sangue, sem contar que ele já havia passado a noite toda apanhando, foi chicoteado, e ali na cruz ele ficou agonizando, pregado nu numa cruz. Foi uma forma vergonhosa também para Jesus. Não vai pensar que ele foi crucificado com roupa, não. Eles tiraram as vestes de Jesus, eles tiraram sorte lá para ver com quem ia ficar as vestimentas de Jesus. Ele estava nu na cruz. E foi um sofrimento físico, mas também não só físico, mas também foi uma agonia espiritual que Jesus passou. Agora, qual o significado da morte de Jesus numa cruz? Qual o significado dele nesta cruz, morrer na cruz? Eu separei 3 pontos. Apenas 3 pontos, mas existem muitos significados. Primeiro significado que eu separei. Primeiro ponto, a condenação do pecado. 1 Coríntios 15, 3. Na NVI. 1 Coríntios 15, 3. A palavra diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Aqui é Paulo que escreveu esta carta aos Coríntios. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Amém? Segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras, Jesus ele passou por aquela cruz. Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelos nossos pecados que nós cometemos no passado, hoje, e o que nós vamos cometer ainda. Ele morreu por esses pecados. Por todos esses pecados, e não só nós, mas de toda a humanidade. As que já haviam morrido antes de Jesus, e as que viriam, as gerações futuras. Imagina o peso que Jesus recebeu espiritualmente sobre ele. Todo o pecado de todas as gerações caiu sobre ele naquele momento. E Jesus ali, ele condenou o pecado na sua própria carne, através da sua morte. Abre Romanos 8:3. Romanos 8:3. Em Romanos, a palavra... eu vou ler aqui na linguagem de hoje, não tem a versão aí na linguagem de hoje, mas pode pôr na NVI. Eu vou ler na linguagem de hoje, fica mais fácil para a gente entender esse versículo. Romanos 8:3 diz assim: Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. A nossa carne ela é fraca. A nossa natureza humana é fraca. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana é fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma de nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Amém? O pecado ele foi condenado através da morte de Jesus. Para nós, humanamente, é impossível nós
passarmos por este mundo sem cometer um erro, sem cometer um pecado. A lei do passado, antes de Jesus, matava-se um animal no lugar do homem. No nosso lugar, um animal era sacrificado. Ele morria, o sangue daquele animal, ele era substituído pelo nosso sangue. Aquele animal morria no nosso lugar. Mas Deus não estava se agradando dessa matança de animais. Deus enviou o seu próprio filho para ser uma oferta perfeita. Uma única oferta para todas as gerações. Todas as gerações. E Deus envia o seu filho numa forma humana, numa forma pecaminosa, igual a nossa forma de pecado. Do ser humano, as nossas falhas. Mas Jesus não pecou, não havia pecado nele. Não havia pecado em Jesus. Ele foi a oferta perfeita, onde o Senhor entregou no nosso lugar. Jesus morrendo no nosso lugar. E ali o pecado ele é condenado. Você hoje, que tem Jesus no seu coração, você não está mais debaixo da condenação do pecado. Porque hoje nós estamos justificados pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Você pode falhar? Sim, porque a sua natureza ainda é pecaminosa. Você pode errar. Você pode cometer pecado? Sim. Mas o pecado hoje não faz mais parte da tua vida. Se você errou hoje, você está justificado pelo sangue do Cordeiro. Isso é a graça do Senhor. Isso é para todos aqueles que têm Jesus no seu coração. Mas tem muitos que não têm Jesus no coração. Tem muitos que não receberam Jesus no seu coração. Eles ainda estão debaixo da condenação. Segundo ponto, outro significado da crucificação: a revelação do amor. Segundo ponto, a revelação do amor. Romanos 5,8. Na NVI. Romanos 5,8. A crucificação de Jesus, ela revela o amor de Deus por nós. Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nós ainda éramos pecadores. Quando Jesus morreu por nós, por mim, por você, nós ainda éramos pecadores. Porque Jesus morreu há 2000 anos atrás. Nós não tínhamos nem nascido. E nós nascemos debaixo do pecado, vivemos debaixo do pecado. E um dia nós nos encontramos com Jesus. E a graça do Senhor veio sobre as nossas vidas. E o perdão, o amor do Senhor veio sobre as nossas vidas. E aqui Cristo, Ele morre em nosso favor, por amor a nós. Este versículo mostra o amor do Pai por nós, pela humanidade. O amor de Deus por nós. Um amor tão grande. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor que foi revelado na cruz. A cruz revela o amor de Deus por nós. Agora, Jesus também demonstra o seu amor por nós. Efésios 5,2. Jesus também, ele demonstra esse amor. Eu vou ler na Transformadora. Efésios 5,2. Vivam em amor. Vivam em amor, segundo o exemplo de Cristo. Cristo foi o maior exemplo de amor, que morreu por todos, amou a todos. A gente não consegue amar todos, né, Toninho? Toninho, por exemplo, não me ama muito, não. Nós não conseguimos amar as pessoas. Mas Jesus, ele é um exemplo de amor, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aqui Jesus, ele mostra o amor dele por nós. Ele é um exemplo de amor por cada um de nós. Nós temos que pedir
pedir ao Senhor: Senhor, me dá este amor também. Eu quero o amor de Cristo na minha vida, para mim poder amar as pessoas, amar a todas as pessoas, porque Cristo nos amou. E olha que a gente, era difícil, né, Toninho? Né, Toninho? Éramos pessoas difíceis de serem amadas, mas Jesus nos amou e continua nos amando. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto: a redenção do mundo. Terceiro significado da crucificação, da cruz, da morte de Jesus na cruz: a redenção do mundo. 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4, na linguagem de hoje. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Deus quer que toda a humanidade seja salva. Todos. Nós, às vezes, não queremos que algumas pessoas sejam salvas. Não, eu quero, essa aqui tudo bem, essa aqui pode ser salva. Não, aquela lá não. Aquela lá não merece, não. É fofoqueira, é intrigueira, é brigueira. Não, essa daí não merece, não. Deus, Ele quer que todos, não é um sim, um não, algum pode, outro não, é todos. Todas as pessoas. Essas pessoas que você fala assim: essa daqui não, você não conhece essa pessoa que é difícil, é complicada. Deus morreu por ela também. Deus quer que ela seja salva também. Quando você fala: essa pessoa que não merece, essa não, você está querendo tomar o lugar de Deus. Você está querendo ser Deus no lugar dele. Quem é você? Você não é nada, nós não somos nada. Deus, Ele é soberano. Deus decide, é Deus, e Deus quer que todos, independente do seu pensamento, do que você acha ou do que você quer, Deus quer que todos sejam salvos. Todos, inclusive você. Você também está incluído nesse meio. Todos. Deus deseja que todos sejam salvos. Jesus, Ele é a única esperança para o mundo. Jesus é a única esperança para o mundo. João 14,6, na NVI. João 14,6. Olha só o que Jesus diz aqui. Respondeu Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho. Não existe outra verdade a não ser a palavra do Senhor. A vida eterna vem através de Jesus. Somente Ele. Tem pessoas que procuram igrejas de todo tipo, existe hoje. Existem muitos caminhos. A internet mostra muitos caminhos para muitas pessoas. Existem igrejas de todo tipo hoje. Todos são livres para escolher o seu caminho. O nosso caminho que nós escolhemos é Cristo. É Cristo. A nossa fé está em Cristo. Nós queremos somente Cristo. E nós queremos que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade. Só através dele nós vamos receber a vida eterna. Somente o nome de Jesus traz salvação. Atos 4,12. Atos 4,12. Vou ler esse último versículo para nós participarmos da mesa do Senhor. Amém? A mesa do Senhor já está preparada aqui na frente. Atos 4,12 na NVI. Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? O único nome é Jesus. Pessoas vão falar de tantos nomes, vão apresentar tantos nomes que eu não vou falar aqui, porque senão a nossa gravação ela é excluída do Facebook. A gente não pode falar certas coisas que está sendo gravado. Existem tantos nomes que as pessoas apresentam e falam, mas o único nome que nós cremos, porque nós cremos nas Escrituras,
é o nome de Jesus. Ele é o único caminho. Somente Ele. Somente Ele. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nesta noite. É por isso que nós estamos aqui para participar da mesa do Senhor, que já está preparada aqui à frente. Você que é batizado nas águas, você que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é permitido para você participar da mesa conosco hoje. Eu convido a igreja a se colocar de pé neste momento. Nós vamos orar agora pelos alimentos que já estão postos aqui à frente. Nós vamos orar pelos os dois elementos. Aqui está o pão, aqui está o cálice. E eu convido a igreja a estender as suas mãos para nós orarmos e consagrarmos esses elementos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, meu Pai, por esses elementos. Aqui está o pão, aqui está o cálice, Senhor. Que o Senhor derrame sobre esses elementos, meu Pai, a Tua glória, a Tua unção, o Teu poder, Pai. Que a partir do momento que nós participarmos desta mesa, Pai, nós estaremos cumprindo com a Tua ordenança, Senhor, que o Senhor deixou para a Tua igreja. Quando nós comermos deste pão e deste cálice, Pai, nós venhamos estar tendo uma renovação com o Senhor, na nova aliança, Senhor, que o Senhor deixou para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, a Mari vai estar distribuindo o pão para vocês. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, repartido por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu quero neste momento que você feche os seus olhos e você peça perdão ao Senhor pelas suas falhas, pelos seus erros. Hoje é uma noite de conselho, é uma noite que nós pedimos perdão ao Senhor. A palavra do Senhor ela diz que todo pecado confessado a Ele, o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. Por isso, fale para o Senhor, diga para Ele. Hoje é um momento de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor.
partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. A ceia é um memorial, onde nós trazemos à nossa memória aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz, o seu sacrifício, derramou o teu sangue. Mesmo nós ainda sendo pecadores, Deus demonstrou o seu amor por nós naquela cruz. E hoje nós estamos aqui trazendo à nossa memória o que Ele fez por mim e por você nesta noite. Neste momento você pode comer o pão. Aleluia. Glórias e glórias ao teu santo nome. Glórias e glórias a ti, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu és santo, 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 santo é o Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Salve és santo. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que tu fez por nós. Por aquela cruz, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Glórias e glórias ao dia, ó Pai. Glórias e glórias ao Senhor. Glórias e glórias a ti, Senhor. Cadê a Mari Rico? Pode distribuir o cálice. Maravilhoso é Jesus, exaltado, soberano, digno, santo, fiel. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia. Glórias e glórias a ti, Senhor.
Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Esta é uma certeza que nós temos, que Jesus virá. O Senhor Jesus, Ele virá. Ele virá em breve. Não sabemos o dia nem a hora, somente o Pai sabe. Mas quando Jesus vier, nós vamos ouvir o som de uma trombeta que soará, e os céus vão se abrir, e o Senhor Jesus virá em glória com os seus anjos. Ele virá sobre um cavalo branco, e lá nas suas vestes, na altura da sua coxa, estará escrito: Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Aleluia, Senhor. Todos os olhos verão, todos verão, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Aleluia, Senhor. Maranata, agora vem, Senhor Jesus. Pode tomar o cálice. Glorifique o nome do Senhor. Glórias e glórias a Deus. Glórias e glórias ao teu santo nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és grandioso, Senhor. Só o Senhor é santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, Pai. Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Pai. Senhor, só o Senhor é Rei, só o Senhor. Glórias e glórias a Ti, ó Pai. Glórias e glórias a Ti, Senhor. Glórias e glórias a Ti, ó Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és santo.